sempre. Deixa eu só aceitar aqui. Maria Tereza, seja bem-vinda. Acho que consegui permitir, né? Acho que não entrou. Então, a gente vai sempre focar na. Boa noite, Maria Tereza, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, a gente sempre vai focar nos imóveis como investimento, porque alguma coisa que a gente mostra para o cliente e ele olha como um ganho, né? Então ele enxerga como uma oportunidade de capitalizar em cima e com isso ter um benefício diferenciado. Conversava com o João Vitor, já bati um papo com o Eduardo sobre a possibilidade de a gente trazer investidores para esse mercado. Cada vez mais as pessoas começam a olhar esse mercado com bons olhos. É um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, o mercado de rentabilidade em imóveis. Mas, como a gente comentou na última live, nós também temos o mercado de moradia, que como o César comentou, né, o César trabalha mais focado no Minha Casa Minha Vida, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer, né? Porque o déficit de habitação ainda é muito grande. Então a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de crescimento nesse mercado, onde as pessoas podem não, desculpa, comprar, né, um imóvel para moradia realmente, né? Para a primeira moradia ou para a moradia dos filhos. A gente comentou que tem muita gente também migrando, né? Às vezes a pessoa mora num apartamento maior, aí os filhos acabam casando, então ela migra para um apartamento menor, ou, ou por exemplo, os cachorrinhos saem essa hora com o pessoal. E aí tem também o os jovens, né, que se casam e saem da casa dos pais, ou mesmo aqueles jovens que decidem morar sozinhos. Então a gente tem um mercado aí muito vasto, tanto para moradia, né, que cada vez mais é, ele é aberto, né, ele é real, como também para investimento. Isso é muito bacana. E hoje a gente tem o Júlio aqui com a gente, como o César, o Júlio é um suporte que a gente tem na nossa parte de imóvel. O Júlio já trabalha já. Tá quantos anos já com o imóvel, Júlio? Tá com o microfone fechado. Perdão. São 4 anos já trabalhando com imóveis de médio e alto Quatro, padrão. 4 anos, né? Já com imóveis de médio e alto padrão. Então, isso que eu ia comentar. O Júlio, ele tá hoje com imóveis de médio e alto padrão, que é um mercado muito rico, tá, pessoal? Eu comentei na última live que a gente fez, que eu fui ver um imóvel de 18 milhões, que já não é nem alto padrão, é altíssimo padrão, né? Exatamente. E só que assim, o Júlio comercializa imóveis de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 Os milhões, imóveis 5 milhões, chega até 10 milhões aproximadamente. até 10 milhões. Então, quer dizer, é um Va- mercado muito rico e tem comprador, né, Júlio? Tem bastante comprador. Na realidade, são imóveis que variam de 600 a 1 milhão, que são os estúdios, né? Apartamentos de 29, 27, até 17 metros quadrados. E a partir de 1 milhão e 200, aproximadamente, apartamentos de 50 metros quadrados. E aí sim chega até 10 milhões, apartamentos de 350, 450 metros quadrados, dependendo da região que ele estiver localizado. O Júlio, como agente lá na Vitacom, o Júlio trabalha hoje com a Exetec. Você já deve ter ouvido falar da Exetec. A Exetec é uma grande construtora. É, a Exetec também prima por imóveis de um padrão mais de um luxo diferenciado, né? Um luxo de alto padrão. Então, isso realmente faz com que o preço dos imóveis seja um pouquinho acima da linha comum do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é um imóvel mais simples, é um imóvel com menos
benefícios. Mesmo que hoje, né, a gente já perceba que até os imóveis mesmo do Minha Casa Minha Vida, abaixo de 500 mil, tem grandes benefícios, né, nos condomínios, eles já agregam bastante valor a nível de condomínio. Mas quando a gente fala dos imóveis aí acima de 600 mil, chegando a 1 milhão, ou os imóveis acima de 2, 3, 5, 10 milhões, aí realmente a gente está falando de um público seleto, um público diferenciado, e que a gente tem realmente uma margem muito grande. Júlio, hoje vocês são mais ou menos quantos corretores na EZTEC? Aproximadamente 480 corretores diretos, né, que trabalham diretamente com a Isso, EZTEC. diretos, né? Diretos. Fora isso, Então, tem para os vocês. parceiros, né? São os corretores autônomos Sim. que trabalham com mais de uma construtora. Sim, mas vamos colocar diretos 480 corretores. Correto. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: se não estivesse vendendo, não teriam lá 480 corretores. Correto. É a primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que pensar. Ninguém vai lá, tá no plantão. O Júlio vai todos os dias pro plantão, né, Júlio? Todos os dias, diariamente. Segunda a sexta, a gente trabalha para fazer período para poder participar de algum plantão no final de semana, que é o sábado e domingo. Então, assim, ele se coloca à disposição da empresa para trabalhar de segunda a sexta, em período integral, né, horário de trabalho normal, e para conseguir nos finais de semana um espaço, porque como são 480 pessoas, não tem tanto empreendimento assim para alocar 480 pessoas. E é aqueles que são assíduos realmente durante a semana, é isso, né, Júlio? Exatamente. Que Você tem são aqueles uma que carga conseguem uma Nós carga temos que horária fazer mínima para cumprir, né? 6 períodos. Cada dia, por exemplo, manhã é um período, à tarde é outro. Então, 6 períodos de um determinado plantão para poder participar daquele mesmo plantão no final de semana. Eu, como faço, além dos plantões físicos, eu também faço o atendimento online, aí eu somo, né? Eu posso ficar 3 períodos no online, mais 3 no plantão, e eu já tenho direito a fazer o plantão. Tá. Eu estou contando isso para vocês pelo seguinte, pessoal. O mercado de imobiliário é um mercado muito rico. Então, é um mercado que tem um potencial muito grande e um diferencial muito grande. Então, foi o que o Júlio comentou. Você tem a opção de ser um corretor de uma determinada incorporadora ou construtora, ou mesmo imobiliária, e aí você presta um serviço direto para aquela empresa e segue as regras daquela empresa, mesmo não sendo CLT, né, Júlio? Você não é CLT, claro. Não, o corretor não é CLT, né? Nós temos uma lei própria que determina a nossa atuação como corretor. Você tem 3 opções para trabalhar de corretor. Ou você é autônomo totalmente, aí trabalha com parcerias, ou você trabalha em uma imobiliária, ou você trabalha numa house, que é o meu caso. A house é a imobiliária da própria construtora. No meu caso, eu trabalho na EZTEC, eu trabalho na Tec Vendas, que é a corretora da EZTEC. A EZTEC é a construtora ou a EZTEC é a construtora ou a incorporadora nesse caso? Ambas. Ora ela é construtora, ora ela é incorporadora, ela tem as duas funções. Dependendo da parceria que ela faz com outra construtora. Legal, ela segue a mesma linha da Vitacom. A Vitacom também faz a mesma coisa. Ela é incorporadora e construtora e tem sua equipe própria de corretores e também a equipe de parceiros. Então, assim, por que eu estou levantando esses dados para vocês? Só para vocês entenderem o seguinte, ó. Lá na Vitacom, nós temos metade das pessoas que tem na EZTEC. Nós temos 240 pessoas diretas, mais os indiretos também, que são aqueles que vendem em parceria, que pode vender, de repente, Vitacom, EZTEC, Cirela, Vivax, sei lá, todo plano e plano, todas as construtoras que tem no mercado. Ou você montar sua própria imobiliária, né, e ter o seu próprio negócio, aí fazendo serviço de venda, serviço de locação, prospecção, fazendo todo esse processo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que esse mercado, a gente entendeu que é um mercado muito rico. É um mercado muito rico mesmo, que tem oportunidades muito grandes. Eu não tenho dúvida, como lá na Vitacom, a gente tem gente, né, não são todos, não são todos, mas num número estatístico na Vitacom, 3% dos corretores, quer dizer, dos 240, equivale a dizer que 8
ganham acima de 100 mil reais por mês de comissão. Eu não tenho dúvida que na Analisetec esse número deva ser, se não igual, até superior. De 3 a pouca 5%. coisa superior, 8%. De 3 a 5%, ou 8%, por exemplo, de pessoas que ganham acima de 100 mil reais. Isso, pessoal, em qualquer segmento. Então, eu estou trazendo esses números para vocês entenderem o seguinte. Cada vez mais, o que acontece? A gente tem que entender que os segmentos, eles são muito lucrativos. Então, todos os segmentos que a gente trabalha, ele é lucrativo. Isso que é o legal para que a gente possa entender todo esse diferencial do negócio no total. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, o Eduardo, que trabalha com a parte financeira, o Júlio, que trabalha com a parte de imóveis, a Dani, que trabalha com a parte de marketing. Maria Tereza, eu não tenho tanto contato, Maria Tereza é mais nova com a gente. Maria Tereza, hoje você tem alguma ocupação principal aí em Belo Horizonte? Maria Tereza, está me ouvindo? Acho que ela não está me ouvindo. Tudo bem. O João Vitor hoje ajuda o pai dele em algumas ações de construção e também nos prospecta há bastante tempo. E a Ana trabalha na parte de saúde há 17 anos. Então, assim, teoricamente, tá, todos nós temos a renda vinda desse principal segmento que a gente atua. E isso é muito bacana, porque nos ajuda a pagar nossas contas e, quem sabe, sobrar um dinheirinho lá no final do mês. Quando a gente montou a EcoBusiness, o que a gente entendeu foi o seguinte, que um pouquinho de cada um desses segmentos juntos poderia trazer um resultado ainda maior. Então, eu vou mostrar para vocês isso essa semana ainda, de que a soma de cada um desses produtos pode trazer uma equivalência muito bacana, pode trazer um resultado muito legal no final da soma de todos os processos. Mas que é muito importante, e aí assim eu acho que isso é legal para que a gente entenda, que a gente tenha pelo menos um segmento como segmento principal, para que eu possa seguir nele numa vertente, para que ele abra as portas principais para o meu negócio, para que ele seja realmente aquele segmento que vai me colocar de frente com pessoas que possam ser decisoras para aquele segmento que eu estou executando ou para outros segmentos que automaticamente fazem parte desse nosso hub de negócio. Então, isso é muito importante, pessoal. É muito bacana que a gente tenha isso em mente para que a gente execute isso como prática. Então, assim, eu tenho lá o setor financeiro como minha principal prática? O setor financeiro é a minha principal prática. Ele é minha porta de entrada? Ele é minha porta de entrada. Quem que eu consigo acessar? Eu consigo acessar pessoas físicas do perfil tal. Beleza. As pessoas físicas vão me levar aonde? Vamos levar em contatos com grupos de pessoas que fazem tais coisas. E esses grupos de pessoas vão me levar aonde? Vamos levar mais pessoas que também podem ser minhas clientes. Ótimo. Ramo de imóveis. Ramo de imóveis eu vou atender pessoas que são pessoas que têm um nível financeiro, vamos falar da parte do juro, um nível financeiro de médio para alto padrão, que na maioria das vezes são empresários, porque normalmente para a pessoa comprar um imóvel acima de R$ 1 milhão, ele é um empresário ou tem um alto cargo dentro de uma empresa. Então sempre eu falo, ou ele é um empresário, ou ele é um decisor, ou um influenciador de alto padrão. Ou ele tem uma boa reserva, né? Que a venda de um outro imóvel, ele tem um... Isso, mas é aquele negócio, para ele ter feito isso, ele tem uma captação financeira, uma renda interessante para hoje investir acima de R$ 1 milhão. Verdade. Então, assim, como eu diria o seguinte, que essas pessoas são pessoas que, na maioria das vezes, podem abrir portas para nós dentro de outros negócios que a gente quer, de repente, estar construindo dentro desse processo.
Então, o que a gente tem que começar a entender e praticar? Que é o que a gente vai praticando aos poucos. É assim, pessoal, eu digo para vocês, a gente não tem que ter. Claro que a gente tem que ter pressa de fazer as coisas porque a gente quer realmente o máximo possível, a gente ter o retorno das coisas, mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, você tem que fazer as coisas no ponto certo, no ritmo certo, no processo certo, divulgando as coisas com o ponto certo. Estava comentando com o João e com o Eduardo no início da live, logo que a Daiane comentou, até puxei esse assunto. A gente já está 2 anos fazendo esse nosso processo. E ele é lento, a gente tem que entender que ele é lento. Foi esse ano agora que a gente decidiu partir para fazer as landing pages, que são as páginas de internet. A gente já tinha da energia, a gente só mudou o endereço dela para energia.ecobusiness.tech.br. A gente criou de indicadores, que hoje está como ecobusiness.tech.br, que depois vai virar indicador.ecobusiness.tech.br. Nós estamos criando a de imóvel, que vai ser imóvel.ecobusiness.tech.br, e nós vamos criar a de clientes, que essa, na verdade, vai ficar como ecobusiness.tech.br, que vai ser uma página para atrair clientes. E eu tinha uma intenção, e a gente tem que entender que nem toda intenção que a gente tem vai ser assertiva. Eu tinha uma intenção de ter uma pessoa para fazer um trabalho orgânico nas redes sociais. Mas o trabalho orgânico, querendo ou não, nas redes sociais, ele requer mais tempo e mais assiduidade. Então, o que eu decidi? Eu decidi tomar conta dessa parte orgânica e abrir mão de algumas outras coisas que eu iria fazer para investir no que eu ia investir numa pessoa que iria cuidar dessa parte orgânica, para a gente investir na parte de marketing realmente. Por quê? Porque eu entendo que ainda hoje, muito do que você capta de informação, você ainda capta pela parte de marketing ainda. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão conectadas ao celular. A gente pode dizer que não, a gente pode dizer que os momentos mudam, mas não tem jeito, pessoal. Aonde a gente vai, eu vou pegar o exemplo do Júlio. O Júlio está lá no plantão. Tem 100 pessoas. Você olha para as pessoas, 90 estão no celular. Não é isso, Júlio? 90 Sim, pessoas estão no celular. Ela 99, tem um certeza. 99, né? Eu digo 90 ainda, É verdade. 99 está no celular. É Por que eu sei. quê? Ela pode ter um computador, só que ela está fazendo as coisas pelo celular. O computador, ela está num site, lá que ela está olhando as coisas da empresa, mas no celular ela está conversando com alguém pelo WhatsApp, ela está chamando o cliente, ela está interagindo com um amigo, ela está vendo uma publicação no Instagram, ela está vendo uma informação no Facebook, ela está olhando um negocinho no TikTok, ela está vendo um vídeo no YouTube. Então, assim, pessoal, querendo ou não, essa ferramenta, que eu fiz parte de plantar ela desde 2001, aqui no Brasil de uma forma muito forte, né, que foi o que as operadoras de telefonia fizeram, cada vez mais isso vai evoluindo. Esses dias, né, minha esposa trabalha com bolos e doces, e foi no sábado, veio uma moça buscar um bolo, o bebezinho dela de 3 anos estava com o celular na mão, brincando com o celular, 3 anos. Então isso é cada vez mais corriqueiro, né? O governo esses dias agora proibiu os alunos de usarem celular na sala de aula. Por um lado, eu acho realmente que tem um pouco de razão, porque dentro da sala de aula, realmente ele tira a atenção do aluno, porque, querendo ou não, é alguma coisa que puxa muito o processo. Mas, fora da sala de aula, hoje, você tirar o celular da mão da criança, você deixa ela fora de todo o processo. Então, o que acontece? Por que eu estou puxando esse assunto de celular, esse tipo de coisa? Porque, querendo ou não, a interação é esta. Né? Não adianta a gente achar que é outra, que não é. Ter o processo de de abordar pessoas, de visitar, de prospectar, eu entendo. Mas eu estava conversando com o Eduardo também agora há pouco. O Eduardo está lá no interior do Ceará. Antes ele morava em Cuiabá.
Cuiabá, você sai para fora de casa, parece que vem você tá saindo pro forno, né, Eduardo? Você tá saindo de dentro de casa assim, você tá entrando num forno, numa fornalha. Então, o cara fazer um PAP, por exemplo, em Cuiabá, só se for com um ventilador ou um ar-condicionado nas costas e um guarda-sol do tamanho do mundo para o cara conseguir andar na rua. Aí o Eduardo foi para o interior do Ceará. Ele falou: "Ah, no interior do Ceará tem mais próximo, ele está próximo da praia, então tem uma brisa do mar, né? Em Cuiabá não tem a mar, eu estou mais próximo do mar, coisa e tal." Ele pegou uma época de inverno no Nordeste. E inverno no Nordeste e no Norte não, porque no Norte não faz frio de jeito nenhum, mas no Nordeste ainda faz um pouquinho de frio. Ele está pegando frio e chuva. Então ele está impossibilitado de sair para a rua porque chove e o frio também as pessoas não saem de casa. Então, assim, cada vez mais com os processos climáticos, as dificuldades de você interagir com as pessoas na rua cada dia são maiores. E a gente já comentou isso também. Então, assim, eu não sei se o Júlio tem notado isso, e eu vou fazer essa pergunta para o Júlio. Júlio, você que já está há 4 anos trabalhando com isso, o número de pessoas que iam ao plantão, apesar que você pegou bem na pandemia, né, Júlio? Sim, Mas eu não iniciei sei na se, eu não sei pandemia. se, eu não sei se esse número vai ser muito real. Mas assim, você pegou bem na época da pandemia. Se tivesse pego antes, a gente até poderia ter essa noção. Mas eu acredito que antes da pandemia, a quantidade de pessoas que iam a um plantão, mesmo que fosse caroçar, né, como a gente diz, né, fosse lá só para passear, para fazer um final de semana para olhar uma maquete, né, Nosso não vai termo comprar lá é nada, mas vai olhar. Oi? bulula. Para nós é bulula. 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 Então vai É, lá que não compra bulular, nada, só enche a paciência. só enche a paciência, é só tirar você da rodada, né? Isso. É, Pegar o brinde e ir embora. pegar o brinde e ir embora, que sempre tem um brinde nesses plantões. É, o número de pessoas que iam antes da pandemia para esses plantões era muito grande. E hoje eu acredito que esse número é menor, né, Júlio? E a tendência tem sido cada vez menor, né? Décio, eu entrei, logo tivemos ali a pandemia, então eu estava naquele processo ainda de tirar creche, esse tipo de coisa, eu não participava muito de plantão. Durante a pandemia, eu soube, né, que as vendas foram bastante significativas, porque as pessoas estavam em casa, não tinham o que fazer, e a única forma de Comprava, se né? Comprava no comunicar era online, pelo comprava no computador, online. comprava no online. Então, isso ajudou a empresa também a enxergar que esse mercado online é bom para Online. trabalhar e expandiu. E hoje, sim, pelo que se fala, é muito menos pessoas que vão aos plantões do que era no passado. No passado chegava a fazer fila, vai, para poder ter atendimento final de semana. Hoje já não. Também o segmento que eu atuo não é um segmento que chega a formar fila, né? Eu Sim, participei, é um exato, segmento mais mais elitizado a filtrado, é nível um de filtro, um preço, elite exatamente. maior, né? Exatamente. Eu participei de um único projeto durante esse período, que foi um lançamento na Zona Norte, de um empreendimento numa região muito carente, onde a Exetec é carente de lançamentos, né? Onde a Exetec fazia alguns anos que não lançava, 8 para ser mais exato, e aí com o lançamento dela, ali chegou a formar fila, tanto é que vendemos 370 apartamentos em 45 dias. Mas nos demais empreendimentos, não forma fila, né? Você tem um atendimento médio de final de semana, quando é um final de semana bom, 8 até 12 pessoas, né? Já teve situações. Normalmente em torno de 4 pessoas a 5, que vão no sábado, mais domingo, mais 5. Pro corretor, né? Não, de cliente. Ah, o total? Total de clientes. Total de Você, clientes, caramba. não, o total de corretor ele é expressivo. Por exemplo, quando você tem um lançamento, chega a ter 200 corretores no plantão. Não, mas eu digo assim, no lançamento, por exemplo, no plantão, porque o pessoal, eu não trabalho em plantão, né? A Bitacol não tem Uhum. plantão, então não tem essa experiência. Num lançamento, por exemplo, com 200 corretores, passam quantos clientes? Então, no lançamento, você pode ter um dia lá de passar 20, 30 clientes, dependendo da mídia que foi feita, né, da atração que foi feita para que os clientes vão até aquele local. Vai depender Sim. do padrão do empreendimento que você está lançando. Se for um padrão muito alto, o número é menor. Se for um padrão um pouco mais acessível, o número é maior. Entendeu? Tem atrativos. Por Então, exemplo, no caso da Exetec, plantões físicos, né? A gente tem em Osasco,
tem em Guarulhos. Aqui em São Paulo nós temos na Zona Leste, na Zona Sul. Na Zona Sul tem 3, tem um na Avenida Ibirapuera, na Roque Petrone e outro no Alto das Nações. Em Guarulhos tem no Parque Cidade Maia e Osasco também tem um bem na região central. E, então, esses plantões, em média, nos finais de semana, você tem aí 7, 8 pessoas, vamos dizer assim, que vão. Então, assim, o que eu estou querendo trazer para você... Desculpa, Décio. Pode Isso falar. são clientes que vão por iniciativa própria, né? Sim, isso. Tem aqueles que foram agendados, né? Isso, aí tem os agendados, tem as indicações, sim, aí o número as indicações, sim, é uma outra coisa. Aqui, só para a gente entender, tá, pessoal? Então, assim, ó, para vocês verem como que é o processo. A construtora gasta uma baita grana para ter lá o plantão, que é um espaço bacana, com apresentação dos empreendimentos, um espaço muito bem modulado, muito bem preparado. Tem lá os corretores à disposição, faz propaganda em mídias digitais, e mesmo assim leva lá 10 pessoas no sábado e 10 pessoas no domingo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que pós-pandemia, pessoal, as pessoas pararam muito mais de sair de casa para fazer alguma coisa do que antes da pandemia. E essa tendência que ainda alguns locais estão tentando reverter, ainda está difícil disso acontecer nesse momento. Por quê? Porque muitas pessoas ainda preferem ou trabalhar de casa ou não sair de casa para efetuar esse tipo de negócio. Então, é o que eu estava comentando com o João Vitor, por exemplo, no início da live. A gente estava vendo um seguro para o carro do pai de João Vitor, aí o pai de João Vitor falou, mas online, eu não sei como que funciona, não conheço a empresa, não sei como que funciona. Pessoal, hoje tudo é online. É um contrato, né, Júlio, de uma casa de 10 milhões, você vai fazer para o cara, você vai fazer online, e o cara vai assinar online, não é isso, Júlio? Na realidade, assim, Décio, o cliente entra no online, lá onde eu fico, né? Então, ele entra, é distribuído para o corretor que está na vez, a gente atende, explica o produto que ele quer saber, e aí agenda. Então, esse cliente ele vai também ao plantão, só que ele vai já de uma forma agendada. Ele gostando do projeto, ele aceitando as condições de pagamento, sim, ele já é emitido um contrato e é encaminhado para ele e ele assina digitalmente. Normalmente ele assina ali na presença. Mas vamos dar um exemplo de um cara que está em São Paulo, mas e um cara que estiver em outro estado, o que você faz? Eu tenho, por exemplo, um cliente da China. Então, aí você tem que fazer tudo online, não tem? Foi tudo feito online. Perguntou o preço, as condições de pagamento, aceitou, mandamos para ele. Você manda para ele as condições, manda para ele o contrato, manda para ele as verificações, ele vê que é uma empresa séria e fecha. Então, assim, pessoal... Ele falava chinês, eu não falava, ele falava inglês, eu não falava, e aí a gente usou o Google Tradutor. E deu tudo certo. Eu escrevia português, traduzia, mandava, ele lia, respondia, e eu traduzia, entendia. E foi feita a venda dessa forma. E não foi só um, tem mais de um cliente, tem clientes de outros estados, como você estava falando. Então, nem todo cliente que aborda a gente é do DDD 11, né? Sim. Muitos clientes que entram lá para nós lá são de fora, e eles estão comprando aqui para investimento, ou porque querem, para investimento, ou alguns trabalham aqui, ou vão trabalhar e aí acabam comprando também, e compram no online, literalmente no online. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que querendo ou não, hoje, 70%, 80% das negociações feitas em negócios hoje são online. E muitas das empresas que não se prepararem para atender em nível Brasil estão perdendo mercado. Então, por isso que a gente, montando a nossa estrutura, montando nosso modelo de negócio, nossa intenção é poder atender o pessoal realmente a nível Brasil. Então, por isso que a gente tem parceria, por exemplo, com o Júlio, que tem os produtos da EZTEC, a gente vai poder trazer para dentro da EcoBusiness. A gente não tem lá o logo da EZTEC. Eu tenho 3 produtos. Né? A EZTEC, Lindenberg, e a EZTEC também tem uma empresa que a gente chama produto de segunda linha, vamos dizer assim, que é a Fit Casa.
Só que de segunda linha não tem nada. Ele é um produto tão bom quanto Não, é aquilo que eu falei. Hoje é um produto que até em Minha Casa Minha Vida é um produto de primeira linha. Não é mais um produto como era antigamente, que era um produto que entregava um prédio lá, parecido um Singapura, né? Lembra do não tem Singapura? Como nada a que ver, era, são né? prédios excelentes. São prédios totalmente com arquitetura Torre única, isso, com serviço de um concierge, empreendimento de primeira linha, né? Um empreendimento de primeira linha. exatamente. Primeira linha. Então, assim, a gente tem o César também, que está com algumas construtoras imobiliárias e incorporadoras. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que Décio trabalha com a Vitacom, como o Júlio trabalha com a Ezetec, como o César trabalha, não estou lembrando qual, o César estava na. Eu acho que ele estava na. Eu não esqueci qual que ele estava. Ele estava em uma e ele saiu, foi para outra. Não sei se ele está na Plano, qual que ele está. Eles foram para reunião, não lembro agora. Mas assim, sempre a gente escolhe uma para estar agregado com ela. Mas o que acontece? Como o corretor ele sempre tem contato com vários outros, você sempre indica alguma coisa para outro, e o outro vai lá e fecha, e te dá uma participação, que chamam de 50 no negócio, que é um meio a meio, quebra a comissão de um com o outro, faz esse tipo de negócio. Então, o que acontece? Então, pela EcoBusiness, nós vamos ter a oportunidade de fazer diversos tipos de negociação falando do ramo imobiliário. Então, isso que é legal, a gente vai poder trazer para o ramo imobiliário muita oportunidade. Como eu falei para vocês, a gente pode receber indicações, como vocês vão gerar indicações para a Vitacom, pode gerar indicação para a Ezetec, pode gerar indicação para a Lindenberg, pode gerar indicação para várias empresas. O importante é que a gente transforme isso em negócio para dentro do nosso negócio, para que todo mundo ganhe com isso. Então, a intenção é a gente fazer com que realmente a gente gere oportunidade, gere negócios, gere chance de fazer negócio. Agora, o mais legal de tudo é o seguinte, numa negociação de imóvel, parte, em média, de 2% de comissão, certo, Júlio? Normalmente parte de 2% de comissão na negociação, não é isso? 1,8. É 1,8 de comissão mais um prêmio de 0,45. Na Zetec parte de 1,8 mais 0,45. Então, se somar 1,8 mais 0,45, vai dar 2,25. Na Vitacom parte de... Para mim, que trabalho direto, para mim, né, trabalho diretamente trabalha com direto. Aí seria 1,8 para quem trabalha com parceria. Não, eu pego 1,8, o parceiro pega mais. Pega 2,5, 4, vai depender da estrutura dele. Se ele for uma corretora, ele vai pegar 4, 5%. Tá, isso vai depender da estrutura que ele tenha, que ele ofereça. Exatamente. A gente ainda não tem essa estrutura para oferecer como ecobusiness, mas a gente no futuro vai ter essa estrutura para oferecer como ecobusiness. Então hoje como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar em cima das comissões dos nossos parceiros. Então, por exemplo, o Júlio tem 1,8 de comissão, nós vamos dividir essa comissão com a gente se a gente fechar alguma coisa da Ezetec. Mesma coisa da Vitacom. Nós vamos pegar essa comissão e vamos fazer uma participação com todo mundo que tem dentro do negócio. Como eu falei para vocês, o interessante é que todo mundo ganhe, que todo mundo participe do processo e que todo mundo seja remunerado. A intenção não é que uma pessoa sozinha ganhe, e sim que todo mundo possa ganhar. O exemplo que eu falo para vocês é o seguinte: a pessoa que a Maria Tereza vai indicar é diferente da pessoa que a Ana vai indicar, é diferente da pessoa que a Daiane vai indicar, é diferente da pessoa que o João Vitor vai indicar. Por quê? Porque eu não vou estar lá no Acre para conhecer as pessoas que o João Vitor conhece. Eu não vou estar lá em Belo Horizonte para conhecer as pessoas que a Maria Tereza conhece. Então, vocês são pontos importantes para a gente, porque, teoricamente, eu não chegaria nunca no Acre ou nunca em Belo Horizonte para fazer uma negociação. E João Vitor e Maria Tereza estão lá presencialmente. Então, eles podem trazer essa pessoalidade no negócio. Então, até para a gente é bacana, por exemplo, tá? Eu estou atendendo um cliente, deixa eu olhar aqui de onde que ele é. Ele não é de São Paulo. Deixa eu olhar aqui, Roberto. Ele é de Minas. Ó, que bacana, Maria Tereza. O cliente é de Minas. Só que ele não é de Belo Horizonte, ele é do interior de Minas. Eu estou negociando com ele um imóvel
para investimento aqui em São Paulo pela Vitacom. Só de eu falar para ele, de repente, que eu tenho uma pessoa, que é a Maria Tereza, que é de Belo Horizonte, que faz parte da minha equipe, pode criar uma pessoalidade com ele. E fala, pô, Décio, que legal, você tem uma pessoa aqui em Belo Horizonte que pode, de repente, me dar um suporte, falar comigo, caso for necessário. Sim, eu tenho uma pessoa. Como poderia aparecer uma pessoa do Acre, ou uma pessoa do interior do Ceará, ou uma pessoa de Santa Catarina, onde a Daiane está, que eu poderia falar, eu tenho a Daiane lá em Santa Catarina e ela pode te atender aí, de repente, você pode marcar uma reunião, ela pode fazer um bate-papo com você, esse tipo de coisa. Então, assim, são coisas que a EcoBusiness vai trazer que outros lugares não trariam. E a mesma coisa inverso. De repente, Eduardo pode ter alguém lá no Ceará e falar assim, ó, eu quero comprar um imóvel lá da Zetec. E eu tenho o Júlio, que é da Zetec, que vai atender essa pessoa aqui em São Paulo. Se essa pessoa quiser vir a São Paulo, então o Eduardo não vai precisar vir para São Paulo junto com a pessoa, e o Júlio vai dar todo o atendimento para essa pessoa necessária aqui para fechar o negócio. Então, olha que bacana, nós temos a possibilidade de, com as nossas parcerias, mesmo estando em locais distintos, ou aonde vocês estão, ou onde nós estamos, nós podemos fazer essa troca de parcerias, essas trocas de indicação. Então, isso é bem bacana. Hoje, por exemplo, o João Vitor tinha um cliente de fundo de garantia. Hoje não, ontem, né, João? Ontem a gente tinha um cliente de fundo de garantia. Aí estava dando um probleminha, só um minutinho, tá vendo? Aí estava dando um probleminha no aplicativo do fundo de garantia. Aí falei pro João, falei, João, hoje é domingo, é difícil eu falar com a moça, vamos ver na segunda. Aí hoje de manhã eu falei com a moça, a gente tentou interagir com ela, não estava conseguindo, que ela estava numa reunião. Aí eu coloquei ela em contato com o João e fomos descobrir que o cliente já tinha dado entrada por um pedido pelo FGTS e que ele precisa primeiro concluir lá se vai dar certo ou não. Se não der certo, ele vai fazer com a gente. Se der certo, ele faz por onde ele já tinha dado entrada. Mas é só a gente colocar alguém na rodada, então, eu coloquei o João Vitor junto com a pessoa que é responsável pelo fundo de garantia e a gente fez rodar o negócio. Pode falar, Júlio. Então, Décio, aproveitando o gancho que você está falando dessa ponte, né, de nós nos comunicarmos entre os estados, entre as regiões distintas, eu atendi um cliente agora há pouco. Ele é um médico, cirurgião plástico, ele mora no Piauí e tem escritório aqui em São Paulo. Ele trabalha terça, quarta e quinta em São Paulo, sexta, sábado, domingo e segunda lá na cidade dele. Mas assim, nós estávamos conversando, ele está construindo uma casa lá. Pela folha de pagamento que ele falou, em torno de 60 mil mensal, durante a obra, a casa deve ser pequena, né? Então, assim, eu vejo aí o quê? A possibilidade de nós vendermos para ele toda essa parte de energia solar, certo? Sim. Já que ele está em construção, se tiver algum projeto já. Então, o que a gente precisa aí? Alguém lá, né? Embora eu esteja aqui, faço a ponte, mas eu não entendo do produto, e a pessoa indo lá pessoalmente vai poder visualizar e fazer realmente um projeto para ele. Então, assim, já cria um negócio, né? Cria uma situação bastante favorável para um parceiro da região. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem aí, ó, tanto o pessoal da Revo como o pessoal da Solar 365, que tem os integradores em todos os estados, que pode nos ajudar, e fora isso nós temos a Jéssica, eu acho que é do Piauí, acho que é a Jéssica que é do Piauí, ou é a Jéssica, acho que é a Jéssica que é do Piauí, que pode, de repente, intermediar alguma coisa para a gente lá, estando no Piauí, de repente, presencialmente com ele, coisa e tal. Então, assim, então a gente tem essas vantagens. Por exemplo, o Eduardo me passou 2 clientes esses dias. Um cliente que era fazer um seguro de uma moto, eu interagi com o cliente estava meio que ocupado, pediu para ligar depois. Na sexta-feira eu mandei outra mensagem para ele, ele não me respondeu, hoje eu não mandei, amanhã eu vou mandar de novo. Como diz a minha esposa, eu sou insistente. Eu não desisto do cliente. Então, eu sempre vou mandando alguma coisa para o cliente para relembrar. Eu tenho no meu WhatsApp é muito organizado, então eu vou diariamente olhando, passando por todos os meus contatos e atualizando. Ó, isso daqui já faz 2 dias que eu falei com ele. Ah, tá dando o 3º dia, vou mandar de novo uma mensagenzinha lembrando ele. Porque, pessoal, do mesmo jeito que a gente é corrido, as pessoas também são. Então, às vezes você manda uma mensagem para a pessoa, não é por maldade, mas às vezes a mensagem passa e a pessoa não vê. A pessoa não percebe que você mandou uma mensagem. Às vezes eu faço o seguinte, eu mando uma mensagem para a pessoa. Se é urgente,
eu dou um toque no celular para a pessoa ver, porque se ela não viu ainda a mensagem, para ela ver que eu mandei a mensagem. Eu não quero nem falar com ela no celular, mas só para ela ver que eu mandei a mensagem. Então, toco o celular dela, eu dou 2 toques no celular e desligo. Aí a pessoa olha, vê que viu a mensagem e me responde. Por quê? Porque eu estou precisando de mais, essa pessoa precisa de um retorno mais rápido. Agora sim, vocês não têm dúvida, se a gente, né, tem o dia corrido, se a gente tem as coisas para fazer, os clientes têm mais ainda. E aquele negócio, somos nós que temos o interesse de vender. Somos nós que temos o interesse de levar para o cliente uma oportunidade. O Eduardo me passou um outro cliente de energia. Na sexta-feira eu mandei também para ele, tenho 40% de desconto na sua conta. Não tinha falado ainda isso para ele, tinha só falado que tinha desconto, não tinha falado quando. Eu mandei, tem 40%. O que eu estou querendo dizer para ele? Você vai economizar, vem fazer com a gente, você não vai gastar nada. Ele não me respondeu. Hoje eu não mandei, na terça eu vou mandar de novo. Você viu que eu te mandei que você tem 40% de economia na sua conta? Você vai deixar passar essa oportunidade? Então, assim, você trabalha. Esse meu cliente de Minas, eu mandei uma mensagem para ele hoje. Eu tinha mandado no sábado, deixei passar o domingo, mandei hoje para ele, que é de imóvel. Como imóvel tem bastante concorrência, a gente tem que ficar em cima um pouquinho mais. Mandei para ele, Roberto, você ainda está interessado ainda em fazer o negócio? Você tem interesse? Eu posso dar oportunidade para outra pessoa, que eu tenho poucas unidades. Não desse, eu tenho interesse sim, é que eu estava com o dia corrida, a semana começou corrida, mas essa semana ainda eu ligo para você. Tudo bem, só que estou te pontuando que eu tenho poucas unidades no imóvel que você quer. Por quê? Porque isso é verdade, eu não estou mentindo, eu só tenho 2 unidades no imóvel que ele quer. Então, se ele não se prontificar, como a gente falou, eu tenho mais 239 corretores vendendo aquelas 2 mesmas unidades. Então, assim, a chance de vender é grande. E eu não tenho como reservar se o cara não der a documentação, não fizer o processo, entendeu? Então, enquanto ele tiver só com interesse de negócio, não acontece. Fala aí, Julião. Por isso que a gente usa, a gente chama aqui internamente de peça, né? Que são aquelas imagenzinhas que você manda por WhatsApp para divulgar um determinado empreendimento. Por quê? Muitas vezes o cliente entra, pergunta o preço de um determinado empreendimento e cala, não fala mais nada. Eu particularmente entendo que ficou caro. Então o que eu faço? Eu mando daquele mesmo produto alguma unidade que está em promoção, com preço um pouco menor. Ele cala. Aí eu mando de um outro produto próximo, às vezes um preço menor, e vou diminuindo o preço até chegar no que a gente chama lá de Minha Casa Minha Vida. Em algum momento pode ser que chegue no preço que ele quer, e aí quando ele se acostuma, que chegou no preço, ele até muda de região, às vezes, né? E um outro, aproveitando o gancho, um outro detalhe que eu queria falar, por exemplo, a Maria Tereza, ela está em BH, não é isso? Isso. Eu tenho muitos clientes que são de Minas, são de BH, principalmente DDD 31, que acabam procurando a gente comprando empreendimento aqui. Ou seja, ela está numa região que existe um potencial de ela encontrar um cliente que de repente tenha negócios em São Paulo e que tenha interesse em ter um empreendimento aqui, seja para investimento ou não. Então ela está numa região que para nós aqui é bastante promissora, porque a gente tem muitos clientes de lá, entendeu? Então ela tem talvez essa facilidade de captação de trazer esse negócio para a EcoBusiness, porque esse cliente de BH, ele entra na nossa central e cai para qualquer corretor. Mas dos 250, 300 corretores que tem lá, 400 na central, quantos trabalham com a EcoBusiness? Somente eu, Isso. entendeu? Então a gente Sim. pode canalizar isso aí Canalizar, né? para que venha parar na nossa mão, para que todo mundo ganhe, né? É isso aí. Então, assim, o que eu quero finalizar o nosso bate-papo? Eu dei uma ênfase um pouquinho maior hoje na linha digital, que, como eu disse para vocês, é algo que veio e que não tem volta, mas a rede de relacionamento também é muito importante. Então, vocês estarem onde vocês estão e se relacionar com as pessoas que você tem contato é muito importante. A gente ainda não começou a fazer isso, porque eu estou esperando as landing pages ficarem prontas, mas depois eu vou passar a fazer um trabalho individual com cada um do grupo, das 50 e poucas pessoas que tem no nosso grupo,
para trabalhar a rede de relacionamento. E aí, quando eu digo as 54 pessoas que tem no grupo, é porque tem gente que são prestadores de serviço, gente que são parceiros, gente que são os nossos consultores, porque com certeza cada um, no mínimo, tem uma lista de 50 pessoas que em algum momento na vida já fez algum tipo de negócio, ou recente, ou de médio prazo, ou de longo prazo. Mas no mínimo 50 pessoas a gente, durante a nossa vida, fizemos algum tipo de relacionamento, que pode ser um relacionamento pessoal, de amizade, pode ser um relacionamento familiar, ou pode ser um relacionamento de negócio realmente. Então é muito bacana que a gente faça esse exercício, eu vou fazer isso com cada um de vocês, para a gente projetar as oportunidades. Só estou esperando as páginas ficarem prontas, os nossos processos ficarem mais azeitados, como eu falei para vocês, a gente não tem pressa de atropelar os processos, a gente está indo num ritmo bacana, a gente está colocando as coisas em ordem no tempo certo, então a gente vai chegar no que a gente precisa realmente, com calma, com os passos certos, nós vamos chegar nos momentos certos para falar aquilo que a gente precisa, junto com os nossos clientes. Os nossos clientes vão estar ouvindo o nosso recado, vão estar ouvindo o nosso direcionamento e vão entender quais são as melhores oportunidades que a gente tem. E a minha função aqui junto com vocês é essa, é conversar junto com vocês, entender a oportunidade de cada um e entender que cada cliente tem o seu potencial e que esse cliente pode, o Júlio deu o exemplo agora de um cliente dele que está fazendo uma construção lá, de repente esse cliente precisa de fundo financeiro para construir um imóvel do jeito que ele está construindo ou não, ele vai precisar de energia solar, de repente ele está fazendo uma casa nova, ele quer colocar a parte de automação dentro da casa dele, então isso é um outro negócio bacana, ele pode colocar automação na casa dele. Então tudo isso, pessoal, é muito legal para a gente, porque a automação, a energia solar, todos os serviços que ele vai fazer uma casa nova, ele vai precisar de um seguro. Então, todas essas coisas, quando a gente começa a colocar de um cliente, a gente vai puxando várias oportunidades. Então, eu vou trabalhar isso muito forte junto com vocês, a partir da conclusão de todas as nossas landing pages, que eu acredito que não deva passar do dia 31 de janeiro. Eu acredito que até 31 de janeiro a gente já esteja com as 4 principais landing pages prontas, para a gente dar realmente o start, tanto na parte de marketing digital, para começar a gerar indicação de negócios para nós, como também na parte de fazer esse trabalho com um a um, gerando oportunidade de negócio. Tá bom? Júlio, quer completar mais alguma coisa? Não, Décio, eu acho que você explanou bem, né? Assim, oportunidades existem. O que eu diria, talvez as pessoas que participam aqui do nosso grupo, da nossa reunião, explorarem um pouco os clientes que tem, né? Não vai ficar indagando, lógico, mas explorar para ver a possibilidade. Ah, você trabalha com o quê? Ah, tá, viaja para tal lugar? Viaja, tal. Que nem o meu cliente falou, estou construindo, então eu já vi uma possibilidade de ganho. Entendeu? Sim. A gente tentar, na conversa ali, de forma bem discreta, sondar e ver se em algum momento se encaixa. Então, eu posso já falar para ele, você está construindo, que bacana, nós trabalhamos com energia solar, entendeu? Mas no momento oportuno, porque naquele primeiro momento que eu estou vendendo meu apartamento, é só aquilo que importa. Você não pode misturar. Você não pode, eu já percebi, eu dei uma mancada esses dias, eu estava mandando para todo mundo os links. E eu estava mandando para cliente também, sabe? Eu estava sem orientação e mandei para cliente também. Aí uma moça me falou, mas você vende imóvel ou você vende seguro? Porque eu tinha mandado uma live de seguro. Aí eu falei, não, eu vendo imóvel, que a gente tem um hub de negócio. Eu perdi a mulher. Simplesmente eu perdi a mulher, porque eu misturei as coisas. Então foi o que o Júlio falou. Então, assim, na hora que você está fechando o negócio, você tem que focar realmente naquele negócio. Vai até o fim, até a assinatura do contrato. Que nem é o que a minha esposa fala. A venda só é feita depois que o cliente assinou o contrato e que saiu o primeiro pagamento. Saiu o primeiro, não é nem só assinar o contrato, é assinar o contrato e saiu o primeiro pagamento. Pagou. Eu já tive vários que assinaram, não pagaram, cancelou. Não pagou, cancelou. Então, assim, assinou o contrato e pagou, o dinheiro está na conta, caiu a comissão, aí você pode comemorar, abrir a champanhe e comemorar. Mas enquanto não assinou e não pagou, o dinheiro não caiu na conta, não vai mudar para outro negócio. Acaba de fazer primeiro esse negócio, fecha 100% desse negócio para dar um próximo passo.
Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês novamente. Júlio, obrigado pelo bate-bola aí que você nos proporcionou hoje. Júlio é um parceiro aí de longa data. Agradeço a todos que participaram conosco novamente. Fazendo um convite novamente para todos, amanhã, 8 horas da manhã, teremos aí o nosso bate-papo muito bacana com o nosso instrutor de treinamento, Marcos Macedo, um assunto muito legal sobre saúde. Então, ele vai falar, ele vai explorar muito bem esses pontos. Como vocês viram, tanto o Marcos como o Eduardo Rossi têm um potencial muito grande na parte da explanação dos assuntos, e eles trazem assuntos recorrentes para nós. Então, conto com todos vocês amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Obrigado, Um Décio. grande Eu abraço. agradeço